Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e seja bem-vindo a mais um Análise High Speed. E no programa de hoje você verá Gold Classic, Old Stock, TCR, Mercedes-Benz Challenge e Fórmula E. Então já sabem, se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem, comente e ative o sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueça de clicar em Seja Membro para se associar ao portal High Speed Brasil. A Gold Classic chegou a Curitiba para a penúltima etapa da temporada 2021. Uma etapa que foi um verdadeiro prato cheio para os fãs do chamado automobilismo raiz. Tivemos aí nada mais, nada menos do que 74 carros desfilando em Pinhais. Na corrida 1, a gente teve uma noção do que era exatamente esse número, muito porque vimos muita gente rodando. Muita gente se envolvendo em confusão e duelos aí de para-choque com para-choque, bumps, porta a porta, ou seja, foi uma prova que separou os meninos dos homens, logo no começo. E, consequentemente, tivemos aí momentos de safety car. Certamente o que mais surpreendeu foi o domínio dos Fuscas, que se safaram muitas vezes em disputas que acabaram mal. E, consequentemente, causaram muitas bandeiras amarelas. Talvez o momento mais fantástico dessa primeira corrida foi a disputa entre os ômegas. Tivemos aí um three-wide só de ômegas, uma cena linda. E duelos de tirar tinta. Mauro Kern foi o nome mais inspirado da primeira corrida, travando duelos contra José Carlos Franzoi. Kern levou a melhor não só no duelo, mas também na prova. Vitória de Mauro Kern, tendo Franzoi em segundo e Richard Hessen em terceiro. Já a corrida 2 contou com a presença aí de Chevetes e Gols. E foi muito bacana de ver uma galera, principalmente estreante, aí correndo de Chevette, mostrando que dominava a máquina. Tivemos aí também algumas punições. Um grande destaque foi o William Shaine, que fez uma boa prova de recuperação. Léo Cruz também é um outro destaque, já que costurou todo mundo e ultrapassou, galgou muitos degraus, atingiu melhores posições graças a várias ultrapassagens por fora. Hamilton Morse também foi um grande destaque em razão de seu excelente desempenho. Mas nenhum deles se equipara ao nosso piloto high speed, Ale Pepe, que fez uma prova excepcional de ponta a ponta, não encarou problemas, embora tivesse saído de traseira em alguns momentos, soube controlar muito bem o seu Passat e sagrou-se ganhador, tendo Thierry Lawrence em segundo e Guilherme Melo em terceiro. E o campeonato está embolado e a decisão vai para Cascavel. E claro, você terá transmissão aqui na tela do portal High Speed. A Old Stock Race viveu um momento histórico, já que pela primeira vez na história, a categoria viajou até Mogi Guaçu para uma etapa no Velocitar. E foi uma etapa de tirar o fôlego. Na largada, Lourenço e Pimenta bateram, e com isso safety car, lembrando na corrida 1. Na relargada, as caravans duelaram entre si de maneira intensa. Muita gente acabou ficando no meio do caminho. O nosso piloto high speed, Rodrigo Elal, teve alguns problemas e com isso acabou sendo desclassificado. E ao longo da prova tivemos aí algumas punições e momentos um tanto quanto polêmicos.
Quem estava totalmente fora dessa discussão foi Felipe Matos, que com muita calma e muita maestria sagrou-se ganhador, tendo Evandro Camargo em segundo e Lemonias em terceiro. Na 250, Wiman sagrou-se ganhador, tendo Carlos Freire em segundo e Eduardo Conrad em terceiro. Na corrida 2, uma prova mais constante, mais tranquila, sem muitos toques. Destaque para o duelo entre Evandro Camargo e Lemonias. Muita gente passeou na grama. Luiz Carlos Apellini tinha sede de vitória, mas acabou rodando e tendo a prova prejudicada. E ao longo das voltas finais, a galera ficou mais agressiva, então tivemos aí momentos de toques. O nosso Rodrigo Helau voltou ao páreo e se esquivou das rodadas, fazendo uma prova na medida do que se era esperado. E muita gente, é claro, saiu de traseira também. Mas quem não saiu de traseira foi Evandro Camargo, que se recuperou da decepção de não ter ganho a corrida 1 e levou a corrida 2, tendo Marcos Felipe em segundo e Alberici em terceiro. Na 250, Conrad Wiman repetiu a sorte e novamente ganhou, tendo Freire em segundo e Rodrigo Silva em terceiro. A próxima prova deverá ocorrer, ou melhor, as próximas provas deverão ocorrer no dia 29 de agosto em Interlagos. Mais uma prova dessa temporada inaugural do TCR Sudam. O palco foi Curitiba, ainda dentro da fase brasileira dessa temporada. A prova foi um mini endurance, diferente de Interlagos, quando tivemos cada prova teve 14 a 15 voltas, a de Curitiba teve 40 voltas e por ser uma prova que levava em torno de 1 hora, cada piloto contou com uma dupla. E esse mini endurance trouxe alguns nomes bem conhecidos do nosso automobilismo, dentre os quais podemos citar Sérgio Gimenez, Gaetano de Mauro, mas o maior deles foi o Tom Coronel, piloto holandês com experiências em várias categorias, mas principalmente no turismo, no próprio TCR Mundial, no extinto WTCC, um dos maiores nomes quando o assunto é competição de turismo. E Tom Coronel fez valer aí a sua experiência, suas credenciais. Fez uma prova bem surpreendente, assim como Juan Manuel Sapag. Outro que merece um grande destaque foi o Valdeno Brito Filho, que pilotou em um excelente ritmo. Prova que teve duelos principalmente entre Alfa e Honda. Destaque para um furo de pneu do Beto Monteiro que levou detritos à pista. E esse momento fez aí um safety car que abriu uma janela para a troca de pilotos. Na relargada, muita gente se espalhou, e destaque para o crescimento de Rodrigo Batista, enquanto que Adalberto Batista encontrou alguns problemas. Tivemos aí bastante gente passeando na grama, e agora duelo entre Audi e Honda. Quem também fez uma prova louvável, apesar dos problemas, foi o Alan Hellmeister. Rafa Reis abriu para o Coronel na última volta. Ele liderava a prova, mas acabou errando o ponto de frenagem, com isso detonou o pneu. E o Tom Coronel aproveitou-se desse fato e pegou a liderança na última volta. Com isso, Tom Coronel e Rodrigo Batista foram os ganhadores de Curitiba, tendo Sérgio Gimenez e Beto Monteiro num bravo segundo lugar e Fábio Casagrande e Vance em terceiro. A próxima etapa deverá acontecer no Velo Parque nos dias 28 e 29 de agosto. A Mercedes-Benz Challenge viveu um momento histórico nesse último final de semana, do dia 25 de julho. Tudo porque, pela primeira vez na história, a categoria pisou no Velocitar. Uma prova que teve presença de grandes nomes do nosso automobilismo, como Vitor Gens
e Taline Chikoski, figurinha carimbada na Copa HB20. Na corrida 1, tivemos aí vários toques na largada e gente rodando. Incontáveis 3-wides. Sem dúvidas, na corrida 1, o maior destaque ficou a cargo da categoria C300, que teve muitas disputas. Teve muitos duelos, muitos toques, mas quem estava blindado aí, quem estava com a sorte, foi o Witold Ramazauskas, que saiu ganhador, com Vini Azevedo em segundo e Alexandre Navarro em terceiro. Na CLA, deu Vitor Gens, com César Fonseca em segundo e Roger Sandoval em terceiro. Mais tarde, rolou a corrida 2. Na largada, muita gente se espalhou, temendo incidentes logo no início. Fonseca travou vários duelos contra Sandoval. Destaque para Adriano Rabelo, que correu num excelente nível, num excelente ritmo, e tivemos aí vários apertos, várias gente se tocando. Quem também merece um destaque bem positivo foi o Marcelo Romani, que correu muito bem, mostrou aí muito talento, uma prova em que todo mundo se degladiou, mas teve uma precaução assim de evitar incidentes, a exemplo do que aconteceu na primeira prova. Resultado dessa brincadeira, na CLA, vitória de César Fonseca, tendo em segundo o Betão Fonseca e em terceiro Roger Sandoval. Na C300, brilhou a estrela de Witold Ramazauskas, tendo em segundo Vini Azevedo. A próxima etapa da Mercedes-Benz Challenge será parte aí contará, como parte do Campeonato Paulista nos dias 28 e 29 de agosto. Pouco a pouco, a Fórmula E vem se encaminhando aí para o final de sua temporada 2021. Uma das melhores da história da categoria até agora. Londres sediou as duas penúltimas provas da temporada 2021 num circuito adaptado, utilizando uma estrutura que remontava o período das Olimpíadas ocorridas na cidade em 2012. Parte da pista do traçado era coberta, dando a impressão, em alguns momentos, de que era uma prova indoor. O que para alguns, principalmente aqueles que são fãs de kart, foi um atrativo. A corrida 1 foi vencida por Jake Dennis, tendo em segundo Nick De Vries e terceiro Alex Lynn. Lucas de Grassi foi o sétimo, tendo Sérgio Sete Câmara em 20º. No domingo rolou uma verdadeira corrida maluca. Uma prova confusa logo no início, com vários X, intensas trocas de líderes e várias bandeiras amarelas. Destaque para o duelo insano, para dizer o mínimo, entre Lucas de Grassi e Alex Lynn. Nick De Vries, por alguns momentos, chegou a alcançar e até mesmo a liderar a prova. Azar, por exemplo, de Antônio Félix da Costa, que se envolveu num acidente e acabou abandonando, dificultando assim a sua proximidade em atingir os líderes na pontuação do campeonato. Mesmo azar que teve o então líder do campeonato, Sam Bird, que se envolveu num acidente com Norman Nato e com isso acabou abandonando a prova, tendo sua pontuação prejudicada. Mas, sem dúvidas, o maior prejudicado foi Lucas de Grassi, que enquanto liderava, acabou levando uma punição, acabou sendo desclassificado, em razão de uma punição ocorrida num dos períodos de amarela, em que acabou passando nos boxes, costurando o safety car. Com isso, levou bandeira preta, e nos finais, o principal duelo ficou entre o Mitch Evans e o Robin Frins, valendo o terceiro lugar. Mas quem levou a melhor mesmo, sem sombra de dúvidas, foi Alex Lynn, piloto da Mahindra, que pela primeira vez e depois de 40 corridas sagrou-se ganhador na Fórmula E, tendo Nick De Vries
agora líder do campeonato em segundo, e Mitch Evans em terceiro. De Grassi foi desclassificado e Sérgio Sete Câmara, com unhas e dentes, logrou um louvável nono lugar. A próxima etapa, aquela que deverá encerrar essa temporada, deverá acontecer nos próximos dias 14 e 15 de agosto em Berlim. A Fórmula 1600 chegou a mais uma etapa em 2021, tendo como palco o lendário, por que não dizer assim, circuito do Velocitar em Mogi Guaçu. Tivemos aí duas provas extremamente acirradas e pra lá de malucas. Destaque para a primeira, que contou com um duelo entre o Marcel Facchini e o Bruno Leme. Diogo Moscato também correu num bom nível e merece todo o reconhecimento, bem como Igor Costa. Tivemos também a presença de alguns pilotos estreantes que fizeram bonito, correram aí com muita maestria, com muita calma, então não tivemos aí situações mais sérias, acidentes ou coisas do gênero. Constância foi a palavra de ordem dessa primeira prova, embora houvessem algumas punições. Mas melhor aí para o Bruno Leme, que sagrou-se ganhador, tendo Lucas Freitas em segundo e Diogo Moscato em terceiro. Na corrida 2, tivemos aí algumas rodadas na largada e vários three wides. Seguiu o duelo entre o Freitas e o Facchini. Também destaque para o Dias Everton e o Rogério Teixeira, que duelaram entre si numa prova que teve vários 3 e 4 wides. Moscato estava com a faca entre os dentes e brigou com todas as forças contra Lucas Freitas, mas o Freitas levou a melhor. Destaque que eu falei há pouco que a constância foi a palavra de ordem da corrida 1, o que não se repetiu na corrida 2. Tivemos aí várias ultrapassagens, principalmente nos instantes finais, com direito a 5 wides. Duelos pra lá de alucinantes durante toda a duração, mas quem estava com a corda toda foi o Facchini, que novamente sagrou-se ganhador, tendo Arthur Scherer em segundo e Lucas Freitas em terceiro. A próxima prova deverá ocorrer nos dias 28 e 29 de agosto, como etapa do Paulista. E por hoje é só, galera. Esse foi mais um Análise High Speed. Gostaram do programa? Não se esqueçam, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. E não se esqueçam de clicar em Seja Membro para nos ajudar a crescer e assim espalhar a palavra mágica do automobilismo. O Análise High Speed vai ficando por aqui, mas semana que vem voltaremos para mais análises pra lá de minuciosas de categorias desse universo maravilhoso chamado automobilismo. Tchau e até a próxima!